conheça José, que se mudaram para a cidade de Sarandi, uma terra de oportunidades, exuberante na natureza e escondendo segredos por trás de suas belezas exaltantes. Esta sedutora oferta incluía um vasto terreno e a chance de criar animais e cultivar a terra. Contudo, o paraíso escondia segredos que mudariam para sempre suas convicções mais profundas. José e sua família decidem começar uma nova vida, deixando a cidade para trás e mergulhando na beleza da vida rural. Através da conexão com o meio rural, eles embarcam em uma jornada de descoberta. Amizades são estabelecidas e seres humanos e natureza interagem de forma harmoniosa. A terra é seu lar, e cada semente plantada é um passo em direção à construção de uma nova comunidade. Uma história de adaptação, companheirismo e esperança começa a tomar forma e, com ela, surpreendentes frutos e sonhos. Meu nome é José. Eu, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná, onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. A nossa jornada naquela cidade foi repleta de experiências. Tivemos o privilégio de relacionar-nos com os nossos vizinhos, de desfrutar a beleza natural daquela área rural e de descobrir coisas novas a cada passo. Os moradores nos trataram muito, como se fôssemos parte daquele vilarejo já há muito tempo. Eu recordo-me das longas horas que passamos a preparar o solo para as sementeiras, a adicionar elementos para melhorar a propriedade. Foi ainda um processo educativo, de nos habituarmos à vida naquela região tão afastada do nosso meio habitual. Com o decorrer dos dias, nos sentíamos cada vez mais parte daquele lugar. Cada trabalho conseguia consolidar o nosso sentimento de pertencer à natureza e ao nosso sítio. Era como se, com dedicação, nos apegássemos a esta terra com todas as nossas esperanças. Conversas em volta da fogueira, trocas de ideias e noites de estrelas. Assim eram os dias vividos alguns meses após o nosso chegada à redondeza. Aos poucos, a amizade entre nós e os moradores locais foi crescendo. Convites eram feitos frequentemente para refeições, reuniões ao redor da fogueira e ocasiões onde o Senhor Bento, um dos mais antigos da região, narrava histórias sobre tesouros escondidos. As lendas dessas terras eram conhecidas. Supostamente, havia ouro enterrado desde os tempos dos colonos. A notícia despertava a curiosidade, assim como o receio. Alguns dos mais velhos nos advertiam sobre más energias, que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Mesmo assim, a tentação de encontrar ouro me fazia ficar pensativo. Mas é importante nos lembrar que nem sempre tesouros escondidos nos trazem fortunas. Às vezes eles nos trazem problemas de uma forma que nem sonhamos. Certa noite, tive um sonho atormentador que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então, comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista que, quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito.
Contei tudo à minha esposa naquela manhã. Ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Silvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Silvia temerosa. Nos dias seguintes, desde o sonho, a minha esposa, Silvia, começou a se sentir desconfortável. Toda vez que ela ia atrás de lenha na floresta, ela tinha a sensação de que alguém a observava. Isso tirou-lhe tanto a paz de espírito que ela ficou com medo de ficar sozinha em casa. Eu não queria ver Silvia assim, mas eu não sabia como ajudar. Por trás de tudo isso, parecia haver uma energia sombria e malévola, que afetou a tranquilidade da nossa casa. Um dia de manhã, movido pela maldita ganância, resolvi ir até o local que havia visto no sonho. Coloquei uma velha pá no carro e peguei a estrada. O local era perto. A adrenalina tomava conta do meu corpo conforme eu me aproximava do local. Serpentando pelas estradas de terra, entre fazendas e matas nativas, cheguei enfim ao local. Era exatamente igual ao meu sonho, a árvore, a cerca de madeira, tudo igual. Retirei a pá só carro, e quando ia começar a cavar, um arrepio tomou conta do meu corpo. Uma sensação horrível de que algo maligno estava presente ali. Senti náuseas e uma sensação ruim. Um medo imenso tomou conta de mim de repente. Não tive coragem de prosseguir. O medo foi maior. Coloquei a pá no carro e voltei para casa o mais rápido possível. Mas algo maligno me acompanhou sem eu dar conta disso. Era anoitecer e, como de costume, nos reunimos para o jantar e conversamos de tudo o que aconteceu durante o dia no sítio. Logo fomos dormir. Durante a madrugada, tive um sonho bem assustador. Algo indescritível que pairava bem perto da casa, me perseguia e tentava me legar e me fazer mal. Após aquilo, acordei em pânico e minha esposa despertou junto. Quando estava lhe contando o que tinha sonhado, ouvimos um barulho misterioso vindo do telhado. O som era alto, como se alguma coisa pesada estivesse pisando e tentando derrubar o telhado. Estávamos paralisados, não sabíamos o que fazer. Pedíamos por socorro a Deus, pois tínhamos certeza que algo ruim estava por vir. Toda a nossa casa parecia estremecer, e parecia que havia algo maior que nós lá fora. Era um som de passos fortes e uma respiração que parecia vir de algum lugar desconhecido. Ficamos aterrorizados e com medo que o teto desabasse. Então, de repente, ouvimos algo que nunca havíamos ouvido antes, o som dessas gigantes batendo no ar. Mais ainda, a nossa casa inteira começou a tremer. Era como se algo gigantesco estivesse saindo voando acima do telhado e o último som que ouvimos foi o bater de asas deste ser misterioso que nos deixou completamente aterrorizados. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Lembro-me nitidamente de quando decidimos partilhar a nossa experiência com os residentes locais. Uma senhora idosa, Dona Maria, nos deu atenção enquanto contávamos o que tivemos de enfrentar durante aquela noite. Seus olhos se enrugando,
eram uma indicação de que algo da nossa história a tocasse profundamente, como se de alguma forma aquilo lhe remetesse a tempos antigos. Após mencionarmos a criatura sinistra, ela abanou a cabeça devagar, como se algo de sua memória se despertasse naquele momento. Dona Maria começou então a contar histórias ouvidas durante sua infância, relatos que seu próprio pai, um daqueles antigos habitantes. Seu pai contava de uma criatura macabra que assombrava o lugar e causava aflição para os que ali viviam. Contudo, ao que ela dizia, ninguém falava mais sobre isso, era como se tivesse sido esquecido, deixado como lampejos distantes de recordações. Suas palavras trouxeram uma inquietação, como se aquilo que vivemos tivesse raízes mais profundas do que imaginaríamos. Seria assustador se aquelas lendas antigas e nossa terrível experiência estivessem relacionadas. Chegamos ao final, inscreva-se no nosso canal. Estamos contando com você para compartilhar as narrativas mais assustadoras.